O Pão Nosso de Cada Dia, nossa meditação diária na Palavra de Deus. Especial Hebreus, com Pastor Sinésio Santos. Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos. De novo, aqui, Pastor Sinésio e o Pão Nosso de Cada Dia, a nossa meditação diária na Palavra de Deus. Estamos meditando na Epístola aos Hebreus durante o mês de julho. E quero lembrá-los que esse é um quadro do seu canal A Palavra Responde. Participe do nosso canal, do nosso ministério. Como? Envie perguntas, dúvidas, sugestões para a nossa página no Facebook, Apocalipse Sem Mistérios. Ou, se preferir, se inscreva no canal, ative as notificações, curte os vídeos, compartilhe ali. E ali também você pode comentar, deixar as suas perguntas, dúvidas e assim por diante. Gosta do Instagram? Não tem problema, temos o Instagram também e até o Twitter, embora não tenha divulgado aqui nesses vídeos. Tá? Todos eles com links, QR Codes aí para facilitar o seu acesso, aponta o celular e vem com a gente. Muito bem, reflexão anterior nós começamos o tema exortações finais e falamos sobre a carreira cristã e o verdadeiro papel das adversidades. Hoje nós vamos dar sequência ao assunto falando sobre reagindo positivamente às adversidades. É possível ter uma reação positiva diante de um problema? Qual deve ser o meu comportamento como filho de Deus diante da adversidade? É o que o autor vai falar com a gente no dia de hoje. Epístola aos Hebreus, exortações finais. Reagindo positivamente às adversidades. Tema de hoje. Depois de entender as atitudes, e a postura que devem ser adotadas na carreira cristã, depois de entender também, como eu falei aí, o verdadeiro papel das adversidades, agora é hora de ver como reagir a elas de uma maneira positiva. Várias atitudes, positivas e negativas, devem ser observadas se nós realmente queremos permanecer na carreira cristã e principalmente herdar aqui as bênçãos espirituais que Deus reservou para nós. Versículo 12 diz: portanto, tornai levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Levantar as mãos cansadas. Os hebreus ali, e talvez você também, e eu já me senti assim algumas vezes, estão sendo sentindo cansados. Por quê? Por causa das adversidades. Porque eles não estavam olhando, e às vezes nós não olhamos para os problemas da forma como nós vimos na aula anterior, na reflexão anterior. Nós não conseguimos ver nela propósito de Deus. Nós não conseguimos ver nela as ações de um Deus amoroso. Nós não conseguimos andar no meio delas pela fé. Como diz o cântico, rompendo em fé. Então, por isso, nós nos abatemos, nós nos cansamos. E eles estavam daquela forma, e pode ser então que eu falei, que você esteja assim. E o que fazer no meio disso? Ele fala, tornai a levantar as mãos cansadas. Ou seja, cobra ânimo, up, como diz o pessoal nos dias de hoje. Muitos cristãos se abatem ali e eles desanimam nas horas críticas. Muitos. Não vou dizer que todos não, mas muitos, no caso. E quando nós experimentamos longos períodos de exaustão, a vez de trabalho, o que acontece? O cansaço é tanto que mas que a gente não dá nem para levantar as mãos. E é isso que o autor nos convida aqui agora. Respirar fundo, orar, se encher de fé, levantar e continuar a carreira cristã. O autor aqui, nós vimos que lá no capítulo 6, ele louvou aquela comunidade. Eles tinham um serviço muito bom que eles prestavam a todo o corpo de Cristo. E se eles não recobrassem agora as forças, o seu ministério seria seriamente prejudicado. Por quê? Não iam ter forças para continuar a fazer o que já faziam. Joelhos desconjuntados. Fardos pesados, quando a gente põe muito peso nas costas, nossos joelhos se dobram, a gente curva debaixo do fardo, tiram as nossas forças. E de novo, se o joelho está ruim, se não funciona direito, então nós temos o risco de ficar pelo caminho, de não conseguir mais caminhar.
Verso 13: Fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. O autor vai usar uma linguagem metafórica aqui. O que ele está falando, de fato, é que nós devemos ajustar os nossos caminhos à palavra de Deus. Fazer caminho direito, eu só consigo fazer caminho direito para que eu prossiga na minha carreira cristã por meio da palavra. Ela é a luz para o meu caminho, né? Ela é a lâmpada para os meus pés. É o único jeito de endireitar os nossos caminhos, a palavra de Deus. Olha o que Deus fala para Josué, né? Vamos relembrar aqui 2 versículos. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, cuidando de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela, nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que seja bem-sucedido por onde quer que andares. Para frente, não sem desviar. Versículo 8 ainda fala: Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele, dia e noite, para que tenhais o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Isso é fazer veredas direitas para os nossos pés. Ok? E o que manqueja não se desvie inteiramente antes seja sarado. O fato de eu ter um caminho plano não vai resolver o problema de quem tem uma deficiência física, por exemplo, de quem manqueja, de quem tem, às vezes não consegue andar corretamente, ou precisa de uma cadeira de rodas. Não resolve o problema dele, mas facilita a caminhada. Queridos, nós todos somos imperfeitos, nós todos temos alguma forma de problema diante de Deus, no nosso caráter, no nosso dia a dia. Enfrentamos probleminhas, por menor que ele seja, todos temos. Então, fazer vereda direita não vai eliminar, talvez, algumas coisas aqui, que vai precisar de um tempo para que Deus me liberte, mude a minha vida. Mas já facilita, porque eu tenho um caminho plano para andar. O meu desgaste não será tão grande e o risco de cair menor ainda. Então, quando se trata da carreira cristã, estando devidamente alinhado à palavra de Deus, então aquele que espiritualmente manqueja, né, como eu falei aqui agora há pouco, será curado. Em algum momento nós seremos curados. O caminho comum desse mundo aqui não cura a pessoa deficiente que vai por ele, por melhor que seja o caminho. Mas em relação a Deus, sim, a palavra trata conosco, a palavra nos limpa, nos redime de todos os nossos pecados. Nós temos o sangue de Cristo, nós temos o Espírito Santo. Então, conforme a gente vai andando, a gente vai se aprumando na presença de Deus e vamos crescendo em estatura. Ela tem o poder, né? Eu coloquei aqui, o poder para transformar. Ela é viva e eficaz. Vimos isso lá no Hebreus capítulo 4, versículo 12. Verso 14 diz: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. 2 elementos aqui a serem seguidos na nossa carreira cristã: a paz e a santidade. 2 coisas que falam de relacionamento horizontal, né, ou seja, o relacionamento no corpo de Cristo, aí tem a paz, e relacionamento vertical, eu e Deus. Aí nós temos então a santidade. Jesus ele foi muito claro quando disse, né, bem-aventurados os limpos de coração, né, porque eles verão a Deus. Então, se nós não queremos ver a Deus, nosso caráter está sendo transformado dia após dia. Verso 15 diz ainda: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Percebam que o autor está falando de coisas que vão cuidar do nosso relacionamento com ele, com os irmãos, e até depois íntimos também. Relacionamento eu comigo mesmo. Privar-se da graça de Deus, como aconteceu com os Gálatas por motivos semelhantes, tendo conhecido o Evangelho, estão voltando para as coisas passadas, né? De novo, relacionamento com Deus, né? Se eu me privo da graça de Deus, o que sobra para a minha vida? O autor falou isso no capítulo 6, falou no capítulo 10, nós não temos outro lugar para ir, para nos esconder.
Cuidado com a raiz de amargura. Aí está falando de ressentimentos, né, que podem destruir a harmonia do corpo, destruir a paz, né? Nós falamos agora há pouquinho aqui do corpo de Cristo. Cuidado com os sentimentos e ressentimentos, queridos. O apóstolo Paulo em Efésios fala muito claro, né? Irai-vos e não pequeis, né? Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Jesus fala também, você vai trazer uma oferta no altar, lembra que alguém tem alguma coisa contra você, vai lá primeiro reconciliar. Nós temos tido muitos problemas de relacionamento no corpo de Cristo não tratados. Eles precisam ser tratados, né? Ele fala que quando isso brota, né, vai contaminar um monte de gente. Versículo 15. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Agora ele vem de novo para dentro do nosso coração, né? Coisas que podem contaminar o nosso ser lá dentro. Fornicário. Tradução, né, de pornos ou pornôs. Um vocábulo grego que origina o nosso vocábulo português pornografia. E fala de um homem imoral que se entrega a toda sorte de envolvimento sexual ilícito. A outra palavra para isso é devassidão. E isso, meus irmãos, está graçando a nossa volta. E se nós não tomarmos cuidado, entra para dentro do nosso coração também e contamina o corpo de Cristo. Imoralidade. Nós estamos cercados disso por onde quer que a gente olhe nesse mundo. Nós precisamos andar em santidade, né? Primeiro conselho que o autor de Hebreus nos dá aqui nessa sessão. Contra essas coisas, né? Contra aquilo que corrompe os nossos bons costumes, né? Como o apóstolo Paulo fala também. Profano, né? O bebelos do grego, significa secular, sem Deus, mundano, pessoa incapaz de se achegar-se a Deus, por quê? Se aproximam dele à parte da fé. Eles não estão se aproximando pela fé, eles se aproximam pelos meios próprios, para aquilo que eles acham que é servir a Deus. São pessoas que não respeitam aquilo que é sagrado. Eu tive uma experiência dessas num lugar que eu trabalhei. Minha mesa, onde eu trabalhava, a minha Bíblia está sempre à cabeceira da mesa ali, né, do lado direito. Por quê? A hora do almoço, ou uma folguinha, a hora do café, eu sempre estava lendo alguma coisinha, lembrando de alguma coisa, eu recorria à Bíblia. E bem acima da minha mesa estava o ar-condicionado. E um dia o técnico, uma pessoa muito imoral, uma pessoa devassa, profana, como diz aqui o texto, ele foi arrumar o ar-condicionado. Só que faltava um pouquinho para ele alcançar um parafuso. Sabe o que ele fez? Ele pegou a Bíblia e pisou nela para alcançar. Então são pessoas que não têm temor a Deus, né? Profano e devasso, né? Nós estamos vendo aqui. Então, com coisas assim que nós temos que fugir disso. Ele dá um exemplo aqui de alguém, de Esaú, né? Esaú, então, ele vai trocar as bênçãos de Deus, trocar a bênção maior que tinha na vida dele por ninharias, por coisas que não tinham valor eterno, somente para satisfazer os seus apetites ali pessoais, mundanos. Mas o que significava a primogenitura? Para a gente entender o que Esaú fez, vamos falar só um pouquinho sobre a primogenitura. O primogênito em Israel, está aqui essa explicação para vocês aí, dá uma olhada. Ele era o primeiro filho do sexo masculino, ou o primeiro animal do rebanho. Ambos eram consagrados a Deus, tanto homens quanto animais, tá? E isso aqui foi implantado por Deus desde o livramento que ele deu ao povo de Israel lá no Egito, quando morreram todos os primogênitos dos egípcios, né? Êxodo capítulo 13. Agora, quais as vantagens de ser um primogênito? O filho, no caso, né? Eles tinham muitos direitos especiais. Então, vamos ver aqui, ó. Primeiro, ele recebia uma dupla porção da herança, né? Ou das propriedades do seu pai, Deuteronômio 21:17. Então, financeiramente, materialmente, era uma posição, um privilegiado. Ele, como filho mais velho, né? Ele oficiava como sacerdote da família, na ausência ou na morte do pai. Ele assumia a direção da família. E além disso, o mais importante que a gente vê é que a bênção espiritual ministrada pelo pai recaía sobre o primogênito em especial. Isso é fácil de ver nas escrituras, tá? Um exemplo bem simples, você pode olhar lá em Gênesis 49.
quando Jacó abençoa seus filhos. Verso 17. Porque bem sabeis que, querendo ele depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Olha que coisa interessante. Isso vai te lembrar da aula passada, um pouquinho. Tá? Já vai ver isso já. Bênçãos espirituais perdidas nessas condições, ou seja, por causa de devassidão, por causa de profanação das coisas de Deus, quase sempre são irrecuperáveis. Esaú é uma figura de o que acontece quando nós trocamos a graça de Deus por coisas de nenhum valor, quando nós abandonamos o Evangelho e voltamos para trás. Tá? É o que o autor está falando na Epístola aos Hebreus, o perigo da apostasia. Se nós cairmos na apostasia, nós seremos irrecuperáveis diante de Deus. Teremos nos privado completamente da graça de Deus. De novo, não estou falando de um desvio, de um enfraquecimento espiritual, não. Estou falando de alguém que se torna profano e impuro e avesso à verdade de Deus. A tristeza de Esaú, tá? Como falei que ia lembrar da aula passada, lembra que falou sobre a tristeza segundo Deus, segundo o mundo? A tristeza de Esaú não se originou em Deus, não foi. Se ela fosse uma tristeza de Deus, teria provocado arrependimento verdadeiro, mas não. Ele só teve remorso ali, ele teve uma atitude humana e não divina. Não era um fruto da ação do Espírito Santo, porque ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se Esaú tivesse tido esse tipo de arrependimento, ele teria recuperado as suas bênçãos ali. Se ele não recuperou, não é porque Deus não quis dar, é porque de verdade não havia arrependimento sincero. Havia só ali uma tristeza por causa da besteira que fez, mas sem considerar Deus dentro desse processo. Então, a advertência, né, que o autor faz aqui sobre o caráter irrevogável dos caminhos de Esaú, queridos, é um alerta contra as consequências, né, como eu falei aqui, da apostasia. Se alguém rejeitasse a graça de Deus, voltando aos preceitos da lei, como era o risco que estava correndo a comunidade dos hebreus que recebeu essa epístola, poderia estar entrando num caminho sem volta, sem chances, né, no caso aqui, para o arrependimento. Eu ainda vou aprender a riscar isso aqui bem bonitinho, vocês vão ver. Já foi comentado, né? Esse tipo de coisa, o autor comentou lá no capítulo 6. Né? A impossibilidade de renovação para arrependimento em casos mais críticos de abandono da fé. Ok, terminamos mais uma aula. Hora de nós falarmos com o nosso Deus. Querido Pai, em nome de Jesus, pedimos, Deus, a tua misericórdia, Pai. Pedimos, ó Deus, que o Senhor mantenha, Pai, por meio do teu Santo Espírito, a nossa chama sempre acesa. Não permita que ela se apague, Deus. Que nós nos privemos da tua graça em momento algum, Pai. Pelo contrário, Senhor, nós queremos ser fortalecidos, renovados em ti, Pai. Nas nossas mãos, nos nossos braços, nos nossos joelhos, em todo o nosso ser espiritual renovado, cheio de poder, cheio da graça, cheio da tua unção, caminhando diretamente diante de ti, ó Deus, segundo a tua palavra, meu Pai. Guarda-nos, ó Deus, de desviar desses caminhos. Guarda o nosso coração, Pai. Como viu na tua palavra, ele é as saídas para a vida, Pai. Sobre tudo o que devemos guardar, diz ela, devemos guardar o nosso coração. Nos ajuda nisso, Pai. E só podemos fazer isso tendo o Senhor ao nosso lado, tendo o teu cuidado ao nosso lado, meu Deus. Então, Senhor, renova-nos nesse dia. Renova-nos no nosso espírito, na nossa alma, no nosso corpo. Renova-se no nosso entendimento. Renova-nos na sabedoria, meu Pai. Em nome de Jesus. E que nós possamos agradar-lhe em tudo o que nós fazemos, Pai. Oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Terminamos aqui então mais uma aula, né, de Hebreus, o segundo tópico das exortações finais. Semana que vem vamos para o último tópico, que é a nova aliança. Vamos falar um pouquinho de novo, né,
sobre a aliança que Cristo fez, o significado dela, pensando lá no final. O autor vai nos levar agora para os lugares mais altos que nos aguardam. Certo? Deus abençoe você e até a próxima, se Deus quiser. Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos, aqui é Pastor Sinésio, um recado muito importante para você. Durante a quarentena, eu publiquei 61 aulas baseadas no meu livro A Bíblia Sem Mistério, Apocalipse. Agora, terminadas as aulas, eu gostaria de oferecer a vocês a oportunidade de adquirirem esse material, o comentário versículo por versículo do Apocalipse, com introdução à escatologia, com um desconto significativo e sem frete. Sim, é isso mesmo. Você pode adquirir esse livro com 20% de desconto e sem frete para todo o Brasil. Como? Muito simples. Acesse o link que está aqui na tela ou pelo WhatsApp também. Os primeiros 20 compradores vão receber também outro livro meu, Primícias, a Oferta Sacerdotal. Portanto, não perca tempo. Acesse já o link ou me procure nas redes sociais ou pelo WhatsApp e reserve já o seu exemplar. Que Deus te abençoe, abençoe a sua casa e a sua família. Tchau, tchau.